Paz a todos os meus irmãos. Eu quero ler uma passagem bíblica aqui que fala: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava ainda assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdiçado? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Aqui nós estamos vendo uma história verídica, que uma certa vez Jesus, quando ele estava presente nessa terra como homem, ele entrando na casa de um dos nobres daquela época, a Bíblia diz que o nome daquele homem era Simão. A Bíblia fala que Jesus foi convidado a se hospedar naquela casa, e quando Jesus chega ali com os discípulos, ao entrar e sentar à mesa com os nobres que estavam ali para comerem, diz a Bíblia que uma mulher, ela entra naquela casa sem ser convidada. Diz a Bíblia que ela aproximou-se, com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor. E quando ela se aproxima com aquele vaso, a Bíblia diz que ela vai ali derramar sobre a cabeça do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando ela vai fazer isso, aqui no do capítulo 26, versículo 7, a Bíblia diz que Jesus ali estava assentado à mesa. A Bíblia diz que ela fez esse ato. Só que esse ato que essa mulher fez em prol do amor que ela tinha por Jesus, ela não foi bem vista, ela não foi contemplada pelos que estavam ali, nem mesmo pelos discípulos, porque a Bíblia diz que no capítulo 26, do versículo 8, os discípulos, vendo isto, em vez deles se maravilharem com a atitude daquela mulher, a Bíblia diz que eles se indignaram, dizendo: por que este desperdício? Quantas pessoas elas não pensam da mesma forma quando um crente fiel ele apresenta a sua fidelidade a Deus no altar, ele traz o seu dízimo, a sua oferta, quando ele traz a sua fidelidade por obediência a Deus, a sua palavra. Quantas pessoas ali não desprezam? Quantas pessoas ali até aconselham que ele pegasse aquilo que ele estava dando na igreja, fizesse ali uma cesta básica, investisse aquele dízimo e ajudasse os pobres? Quantas pessoas não falam isso? Nós sabemos que agrada a Deus ajudar os pobres, nós sabemos disso, sabemos o quanto é importante nós ajudarmos o necessitado, mas Deus jamais ele vai se alegrar com alguém que para ajudar os pobres precisa desprezar a sua palavra. Jamais Deus vai se agradar de alguém que vai ali com o intuito de ajudar o pobre com aquilo que Deus não ordenou. Nós temos um relato claro, que quando os discípulos ali se indignam e diz: por que esse desperdício, eles vão ali dizer: por que este unguento podia ser vendido por grande preço e dar o dinheiro aos pobres, É assim que muitos falam para você: por que não pega o dízimo, faz uma cesta básica, dá para quem precisa? Mas será que você fazendo isso com o que não é teu, com o que é de Deus, será que você está agradando a Deus, meu irmão?
Porque nós estamos vendo aí toda hora pessoas induzindo os crentes à infidelidade. Estamos aí repletos de aplicativos na internet, pessoas ensinando você a desobedecer a Deus, de não cumprir com a sua fidelidade com Deus. Isso para uma pessoa que não é nascida de Deus, que não tem compromisso com Deus, isso é um prato cheio. As pessoas que já não têm vontade de ajudar a casa de Deus, as pessoas que já não têm amor para com a obra, isso é um prato cheio. O diabo está aí ceifando, plantando, e ele tem colhido, irmãos, porque ele tem conseguido fazer com que muitos tenham dado ouvidos a esses espíritos enganadores, achando que é melhor ajudar os pobres, mesmo roubando a Deus, do que trazer a sua fidelidade à casa de Deus, porque a maior ajuda aos pobres não está no alimento físico. A maior ajuda aos pobres é quando você investe no reino de Deus. Porque quando você investe no reino de Deus, você está investindo na alma daquela pessoa. Então nós podemos ver aqui que eles disseram: vocês podiam vender, né, por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Mas será que isso agradou Jesus, essa atitude deles, que aparentemente parecia ser boa? Poxa, ele está certo, está pegando aí um bálsamo caríssimo, está derramando na cabeça de alguém que poderia estar desperdiçando. Quantas pessoas acham que você está desperdiçando a sua fidelidade, você está trazendo na casa de Deus para investir em algo que representa Jesus nessa terra, que é a sua obra? Quantas pessoas elas colocam na cabeça das pessoas que isso é desperdício? E quantas pessoas com a mente maligna, com a mente diabólica, não têm dado ouvido a essas pessoas? Mas será que Jesus se agradou dessas atitudes dos discípulos lá? Será que eles estavam mesmo interessados em ajudar os pobres? Será que esses mesmos homens que falaram que era um desperdício, será que eles ajudavam os pobres? Ou eles estavam ali com o olho no dinheiro daquele homem? Ou eles estavam olhando para o material? Porque nós podemos ver aqui no capítulo 26 o que Jesus achou do que eles falaram. Jesus, porém, conhecendo isto, disse: por que aflige esta mulher? Olha o que Jesus disse: por que vocês estão afligindo ela? Por que vocês estão querendo intimidar ela? Por que vocês estão fazendo com que essa mulher se intimide diante da sua atitude? Vocês querem levar ela a dizer que ela está errada? Está aí o diabo hoje ensinando nas internet, através de aplicativo de Kawaii, sabe, de muitos aplicativos de YouTube. E os crentes que não têm vontade de ser fiel a Deus, eles escutam essas coisas como se fosse verdade. Porque se Deus dá uma ordem para você trazer o dízimos à casa do tesouro, é porque haja mantimento na casa dele, é a ordem de Deus que vocês têm que receber, e não questionar essa ordem. Vocês não podem questionar uma ordem de Deus. Não é vocês, não é o ser humano que diz como tem que ser feito, é a Bíblia, é a palavra de Deus, quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Não é o homem que tem que dizer como tem que ser dito, não é você que tem que negociar com o dízimo, não, você não pode negociar com o dízimo não é seu. E só entende isso quem é nascido de Deus. Uma pessoa, quando ela é dizimista, que ela deixa de ser dizimista, eu acredito que essa pessoa está desviada. Ela precisa se converter, se arrepender, aceitar Jesus na sua vida. Porque além dela não dar, ela fica ainda criticando, sabe, procurando razão para não dar. Eu não estou aqui interessado no dinheiro de A, B, C ou D. Eu estou aqui preocupado na sua fidelidade, irmãos. Isso também faz parte da nossa fidelidade. Porque enquanto aqueles homens estavam achando que estavam fazendo certo, que estavam sendo caridosos, Jesus mandou eles parar, sabe, de afligir aquela mulher. De afligir. Por quê? Porque aquela mulher, a Bíblia fala que Jesus disse que ela estava praticando uma boa ação para com ele. Acabou. O que Jesus está dizendo para você aqui, que quando você é fiel a Ele,
Você está praticando uma boa ação para com a palavra que está mandando você fazer aquilo. Por que questionar o que já está escrito? Por que dar ouvidos a homens endemoniados que sequer ajudam quem precisa e não são fiéis a Deus, ensinar você a ser infiel? Se o teu pastor, aquele que coordena as ovelhas pela palavra, tem ensinado a você a ser fiel. Porque muitas das vezes somos questionados, muitas das vezes somos caluniados, porque pregamos a verdade. Estamos vivendo um tempo de deturbação, aonde querem, deturbar a verdade, levando as pessoas à mentira. Irmãos, tudo que você faz para agradar a Jesus está muito acima de tudo. Não é a tua aparência de generosidade, de ajudar, de dar uma de bom, de ajudar os coitadinhos, necessitados, que vai fazer você conseguir a salvação, não, irmãos. São as atitudes para com Deus. Isso é um complemento. Primeiro Deus. Você vê que essa passagem bíblica aqui, ela diz assim, né? O próprio Senhor Jesus, ele continua a dizer: porque vocês sempre terão com vocês os pobres. Vocês podem ajudar os pobres todas as vezes, mas Jesus, mas a mim vocês não vão ter para sempre. Prioridade a Deus, a sua palavra. Nós temos que dar prioridade à obra de Deus. Aí Jesus vai dizer no capítulo 26, versículo 12: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fez preparando-me para o meu sepultamento. Aleluia. Veja que Jesus repreendeu aqueles homens. Jesus não se agradou deles ali querendo, irmão, intimidar aquela mulher por uma atitude de fé que ela estava ali mostrando, expressando o amor que ela tinha por Jesus. Quando você apresenta o dízimo, você mostra o amor, a expressão de fé que você tem pela palavra. Meus irmãos, nós somos pessoas que precisamos mostrar o nosso amor para com Deus na atitude. Eu quero deixar essa mensagem no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus.